coisa importantíssima que eu digo para as pessoas fazerem no dia 1 em que elas decidem, vou trabalhar com games e esportes eletrônicos. Gente, quando você vai trabalhar com games e esportes eletrônicos, é muito importante que vocês foquem nisso aqui, ó, uma criação de um portfólio, tá? Ou, no caso de criador de conteúdo, né, pessoas que vão apresentar isso para vender para marcas, um Media Kit, tá? Por quê? Isso vai enriquecer o seu currículo, isso vai trazer tudo que você já fez, tudo que você está desenvolvendo ainda, não tem problema, você pode colocar as coisas que você está desenvolvendo ainda, tá? Isso é muito importante para as empresas verem o seu valor, verem o seu potencial e investir um dinheirinho lá em você, tá? Então, eu quero trabalhar para uma agência X de criadores de conteúdo. Beleza, mas o que você tem a oferecer para eles? Basicamente, o que você vai conseguir mostrar na sua cara, se você só chegar para ele e falar o que você faz, fica muito vago. Mas se você comprova com um portfólio, um Media Kit, um currículo bem construído, né, isso vai validar as coisas que você já fez de uma forma muito mais firme e para você conseguir entrar com muito mais facilidade. Então, essa construção de portfólio, Media Kit e currículo, eles são importantíssimos. O que eu coloco lá, Leandro? Coloca as habilidades que você tem. Fez um curso de Java, bota ali no seu portfólio. O que você já construiu com Java? Tá? Coloca ali no seu portfólio, um programa que tem dado certo, um jogo, um protótipo, qualquer coisa que seja. Isso é muito relevante. Tá? E se preparar também para as mudanças constantes no cenário. Eu falo isso principalmente para a área de quem está indo para a área dos esportes eletrônicos. Ele é um mundo muito volátil. Muitas vezes, o cara, né, uma organização está cheia dos patrocinadores, aí o seu time começa a perder, fica no último na tabela, né? O que acontece com os patrocinadores? A maioria vaza. Aí o cara da dono da organização não vai ter dinheiro para te pagar, aí começa a entrar em crise, aí não consegue mais patrocinador, e enfim. É um mundo muito volátil, você tem que estar preparado para as mudanças constantes do cenário. De que forma? Você vai criar mais de uma ferramenta com que você saiba mexer. Tá? Então, por exemplo, se eu estava como psicólogo do time da Resga, o time da Resga faliu. Né? Eles faliram e vazaram para fora do cenário dos esportes. Né? Nem a central deles lá, eles não conseguiram manter mais. Mas eu tinha, né, tanto essa experiência eu usei a meu favor, foi uma experiência muito positiva, quanto as outras habilidades que eu tinha. Por exemplo, eu era muito bom no Edit na época que eu estava dentro da Resga, e eu fui convidado para ser treinador das meninas da Magin Esportes, né? E deu muito certo. Então eu pulei de um para o outro, dessa forma eu consegui me manter ainda no cenário. Tá? Então é importante que você vá desenvolvendo essas outras habilidades também. Tá? Então por isso que é bom ter um pouquinho de conhecimento de cada área praticamente, né? Pelo menos saber o que faz, porque se não deu certo numa área, você pula para outra área, beleza? Beleza. Fast travel, vamos lá, né? Vamos agilizar então essa parte de autodivulgação, né? Principalmente construindo uma marca pessoal e fazendo network, né? O que é network? Alguém sabe explicar? Conhecer novas pessoas, fazer novas confianças, Criar novos contatos, fazer a sua rede de contatos de uma forma que vá ser benéfico para você em algum momento, né? Então, conheci, vamos supor que o dono da Monster, né? Conheci o dono da Monster no evento que eu estava ali. Aí falei para ele, olha, eu faço um projeto tal, e eu gostaria muito que a sua marca estivesse junto comigo nesse projeto, porque faz sentido. Aí você começa, né, a fazer a sua argumentação lá, porque eu acho que cabe, né, uma marca que conversa muito com o meu público, né, então é uma marca endêmica que faz muito sentido para o meu público, então eu acho que a gente consegue trazer isso para desenvolver meu projeto. Beleza, então você está fazendo um networking, né? E o networking se faz principalmente em ambientes onde tem outras pessoas conversando a mesma língua que você, tá? Então, por exemplo, se você vai para um campeonato, teve a final do CBLOL em Belo Horizonte agora, né? Então,
Um monte de gente do Brasil inteiro foi para lá, incluindo criadores de conteúdo, marcas, teve ativações de marcas diversas lá, o pessoal da Riot Games estava lá. Então, sabe, não tem lugar melhor do que ir até os locais onde as coisas acontecem. Mídia, né? Tem muita mídia lá também. Então, por exemplo, se você é um cosplayer, né? Aí você faz um cosplay de LoL super legal. O que o pessoal da Riot faz no ano que vem? Te contrata como cosplayer oficial. Olha que coisa legal. Né? Então você vai ser o cosplayer oficial da Riot. Então você vai entrar lá, vai, né, fazer a sua performance e tudo mais. E isso, né, é muito bom para a marca pessoal da pessoa. Né? Ela vai conquistar muitos seguidores lá no Instagram dela, com certeza. Oi? Network, construção de network é fundamental. Atualizações nas suas redes sociais com ética e profissionalidade, criação de conteúdo ativa. Hoje em dia dá para se dizer que a grande vitrine do mundo para você são suas redes sociais. Finado X, Twitter, infelizmente foi de base, né? Agora entrou Blue Sky, Threads, né? No lugar, mas o pessoal já migrou para lá. Vocês podem ver que as grandes marcas já estão entrando tanto no Threads quanto nesse Blue Sky aí, tá? Já estão todos ativos aí. Então, eu até gostava de citar o Twitter como o meio mais fácil, porque basta uma troca de mensagem que tu já está conversando com a marca. Né? Tá discutindo com ela. Estou discutindo aí, né? Tá discutindo com a marca. Discutir com a marca, xingar ela, não faz tudo aí pelo Twitter. Só eu lembro da época que o Orochi lá da Twitch, ele fez um tweet pro velho da van. Não, era um fã me admirando ele, tá ligado? Ah, tá. Lembrei. Enfim, atualização de redes sociais com ética e profissionalidade. Tá? Tenham muito cuidado com o tipo de opinião que vocês põem na internet, porque ela pode às vezes ser muito boa, mas nem sempre, né? Então a gente tem que ter essa parcimônia aí de saber separar às vezes o pessoal do profissional. Se você tem uma rede mais voltada para o seu profissional, tentando engajar no profissional, não é legal, sei lá, você colocar discussões de futebol, ou de política, ou de religião, ou de qualquer coisa que seja, entendeu? Esses assuntos mais sensíveis, tente evitá-los e tente buscar divulgar tanto você mesmo quanto companheiros que estejam fazendo a mesma coisa. Pô, seu colega fez um jogo legal, por que você não divulga o jogo legal do seu colega nas suas redes sociais? Entende? Então, é nessa rede de contatos é que a gente cresce em conjunto, tá? E um vai ajudando o outro. Muitas vezes os dois pequenos crescem juntos muito melhor do que um cara sozinho tentando fazer a mesma coisa, crescendo sem ter essa mesma ajuda. Sim. Tá? O network começa aqui com vocês, entre vocês. Sim. Mas claro que isso pode se estender aos eventos, às palestras, aos cursos, enfim, onde você estiver, você é o principal agente, né, desse networking acontecer. Tá bom? Buscas de parcerias até trabalho. Aqui eu citei alguns eventos que existem dentro da área de games, esportes, tecnologia, desenvolvimento. Então a gente tem a BGS, alguém conhece a BGS? Sim, sim. O que é a BGS? Brasil Game Show. Que é, bichão? Esse ano a gente vai ter a VGS aqui em Brasília. O que é a VGS? Video Game Show. Né? Vocês já sabiam desse evento? Já. Muito importante. Por quê? Porque ele vai trazer as marcas, vai trazer influenciadores, vai trazer uma galera de peso, né? Que vai ter demonstração de jogos, né? Tanto de protótipo quanto jogos que estão quase sendo lançados já na Steam. Então, Sim. é uma busca onde você pode, né, criar sua vitrine. Então, você conseguir uma parceria com a VGS, pensa, vão ter, sei lá, 60 mil pessoas passando durante todo o evento. Quantas dessas pessoas vão conseguir ver o seu jogo, jogar seu protótipo, né? E fazer com que, sei lá, você consiga uma arrecadação, às vezes até desse pouco. Você às vezes vê um cara investidor que jogou o seu jogo, como eu amei esse jogo, vou investir nesse jogo que eu quero ver ele acontecer. A chance dentro do evento desse é muito grande, entendeu?
entendeu? Então estejam atentos aos eventos que acontecem, tá? No passado a gente teve a Geekverse, né? Teve uma pegada um pouco mais para cultura pop no geral, né? Cultura geek. Tem a Gamescom, que a Gamescom Internacional é considerada hoje o maior evento de games do mundo, tá? Ele acontece na Alemanha. Mas a gente teve... Foi semana passada. Semana passada. Mas a gente teve no Brasil também uma versão da Gamescom que englobou a Big Festival, né? Que é a mesma coisa, eles trazem grandes marcas, trazem Nintendo, Xbox, Playstation, Steam, Twitch, de criadores de conteúdo, YouTube. Então ele traz muitas marcas muito importantes, né? E quem vai para lá, com certeza vai conseguir um network muito forte. E na Gamescom da Alemanha tinha um espaço dedicado ao Brasil. Tinha um pavilhão do Brasil, aí tinham as empresas de game do Brasil, e tinham várias, você podia chegar e fazer uma reunião, marcar uma reunião, ter um network com uma empresa do Brasil na Alemanha, que estava oferecendo um serviço que não tinha chegado aqui ainda. Eles entenderam, até por questão de estratégia de marketing, eles lançam na Gamescom. Exatamente. Depois Muitos lançamentos de jogos AAA, né, jogos indie também, são feitos na Gamescom lá da Alemanha. A CCXP, ela sai um pouquinho desse escopo, ela é muito mais para artistas de HQs, quadrinhos, etc. Mas entra um pouco da cultura da séries de TV também, filmes, né? Mas tem um pouquinho de coisa de games também. Tá? Gente, é importante falar também que eu estou falando mais dos jogos digitais, mas funciona para os jogos analógicos, tudo isso que eu estou falando. Tá? Claro que com as suas adaptações, mas funciona da mesma forma. Não obstante, a gente tem jogos gigantescos aí, competitivos, que acontecem de forma analógica. A gente tem Magic, quem conhece Magic aí? Já jogaram Magic? Eu conheço, mas nunca joguei. Jogou? Joguei uma vez já. Jogo de carta de Pokémon. Isso conheço. Sim. Tem o jogo de carta do Yu-Gi-Oh! Sim. E são jogos competitivos igualmente, tá? Vou falar um jogo aqui do amigo meu que gosta muito de jogo, X-Wing, né? Que é um jogo do Star Wars. Tá jogando há 10 anos já, né? Tem 10 anos. O Jorge já me viu. Eu chegava na loja que o Jorge trabalhava no sábado com o pessoal. A loja já vendia, né? A gente chegava lá às 8 da manhã, aí ficava de 8 até meio-dia só a gente jogando, e depois a gente ficava até as 4 da tarde só assim. Então. Mas o ambiente do jogo que você participa para mim também é bom. Você tem um jogo que você gosta, mas o ambiente não é bom, às vezes não faz toda a pena. Verdade. E o jogo é muito mantido pela comunidade. Elas fazem torneios, fazem competições, valendo A grana. partir de março o jogo vai ser descontinuado, né? Vai ser o último campeonato mundial organizado pelo fabricante do jogo, né? Pela Asmodee, e a partir de março a comunidade vai tocar. E para quem gosta muito de jogos analógicos, tem evento para essa galera? Tem, tá? O maior evento que acontece anualmente de jogos analógicos é chamado de TOF e acontece lá em São Paulo, tá? Jogo analógico é que não é digital, é jogos de tabuleiro, cartas. de carta. O que mais? Alguém sabe especificar o que é um jogo analógico? Até eu tenho um pouquinho de dificuldade conceitual, mas é basicamente isso. Sim. Jogo físico, né? Mas é verdade. Pronto. Conceitual é isso. E você que quer se tornar pro player, tá? Quais são suas quests diárias aí? Pessoal, a rotina de um pro player, ela é muito pesada. Às vezes você pensa assim, pô, o cara fica jogando o dia inteiro. Não é só isso. Tem muito mais por trás disso, tá? Você pensa em se tornar pro player, sua rotina vai ser pesada. Então você tem que cuidar muito da sua saúde física, saúde mental, para melhorar a qualidade de vida. Essa busca de parcerias e trabalho acontece mesmo quando você está amparado por uma organização. Às vezes uma marca gosta muito de um player específico, como aconteceu com o BRTT, como jogador de League of Legends, que na época da Pen Game ele fechou um contrato com a Coca-Cola, se eu não me engano, e até foi para a camisa da PEN, mas ele tem um contrato estendido com a Coca-Cola. Então, mesmo que a Coca saia da PEN, ele vai ter um contrato próprio dele. Ele tem a própria loja dele, que é a Respeito. E ele tem a loja dele da Respeito.
A rotina de um pro player, eu vou falar um pro player que é da Renzo, por exemplo, que foi onde eu trabalhei e eu vi essa rotina acontecer. Os caras acordam cedo, acordam cerca de 8 da manhã. Para muitos isso não é tão cedo, né? Mas para jogador de jogos eletrônicos isso é bem cedo, porque eles ficam até tarde, geralmente. Tá? Então ele acorda 8 horas da manhã, toma o café da manhã dele e as primeiras partes já é com um grupo multiprofissional. Então, educador físico é o primeiro que entra, eles fazem academia pela manhã, todos eles. Claro que cada um dentro das suas particularidades, às vezes um que não consegue fazer muito cardio, ele, né, vai fazer mais musculação, etc., com os devidos cuidados. Tinha a parte do fisioterapeuta, que tinha a parte de alongamentos, né, para evitar lesões. Nutricionista o dia inteiro trabalhando também, né, fazendo o cardápio, montando o cardápio da semana dos atletas, tentando diferenciar um pouquinho. Mas tudo isso com vista para melhorar a performance dentro do jogo. E pouco antes do treinamento deles, entrava eu como psicólogo fazendo o treinamento mental deles, tá? Como é que era esse treinamento, né? Vou passar aqui o que a gente fazia lá. Juntávamos todos os jogadores, tinha um dia específico da semana que eu gostava de chamar dia da lavação de roupa suja, que a gente juntava em círculo e falava o que estava incomodando dentro das relações nessa dinâmica que a gente fazia lá. O que estava incomodando essa relação um com o outro, atitudes de um na game house ou na própria game office, ou que fazia durante o jogo ou fora do jogo. A gente toda semana sentava e discutia isso de uma forma mais aberta possível. E, gente, não saía porrada, tá? Não saía porrada, era bem tranquilo, porque eu estava lá manejando da forma correta essas intervenções. Então, a gente tinha um momento de mindfulness, que ele é uma espécie de meditação, em que eu guiava os jogadores nessa meditação para trazer a correção da respiração deles. Eles tinham que prestar atenção completamente na respiração, só isso, né? Durante um tempo a gente fazia esse processo de meditação mindfulness. Muito legal, por sinal, eu recomendo todos a fazerem, melhora muito a questão de atenção, concentração, foco, tá? É um processo bem interessante. E depois a gente fazia uma sessão, já antes do jogo, de visualização. Eu pedi para todos fecharem os olhos e se visualizarem o que eles vão, pensando já, o que eles vão fazer durante todo o treinamento. E no final a gente fazia outra sessão de visualização com eles imaginando dentro de um campeonato contra o time que eles iam enfrentar naquela semana, tá? Porque os jogos eram nos finais de semana. Então durante toda a semana eles faziam esse exercício mental de pensar como ia ser esse jogo do final de semana. E para eles sempre, de uma forma positiva, pensassem ganhando esses jogos. Por mais que o time fosse difícil, né, tivesse aquela fama de ser o time mais complicado do cenário, eles sempre tinham que se colocar nessa posição de a gente está ganhando desse time super difícil, fazendo o que a gente consegue fazer. Por que a gente fazia esse processo? O nosso cérebro, ele tem ativações muito parecidas do pensar como fazer. Você pensar alguma coisa é muito próximo às ligações, né, neurológicas, é muito próximo do fazer também, né, de você estar de fato fazendo aquele ato, né? Então, por exemplo, você consegue pensar numa receita que você vai fazer, é muito mais provável que você vá acertar a sua receita do que você vai errar a sua receita se você estiver, sei lá, apenas lendo lá na hora que você está fazendo, entendeu? Porque você já está absorvendo aquela informação e preparando o seu cérebro para aquilo que você vai fazer a seguir. Então a gente fazia muitas sessões de visualização, era muito, muito legal. Tá, não terminei de falar da rotina do pro player, vamos lá? Então tinha essas partes com o pessoal do multiprofissional, eles almoçavam mais ou menos 11h30, meio-dia no máximo, eles estavam todos almoçados, tinha um tempinho de descanso, 1h da tarde, né, de fato eles começavam o treinamento, e ia da 1 da tarde até às 6h30 da noite, todos os dias. A gente chamava de screen. Alguém já ouviu falar desse termo screen? Já. O que é um screen? Ele marca algumas partidas de treinamento com alguns times do mesmo campeonato. Perfeito. Para fazer o treinamento.
é um treinamento, um amistoso, vamos dizer assim, entre times profissionais do mesmo nível, tá, pessoal? Então, eu não posso fazer uma screen, por exemplo, de um time Tier 1 com um time Tier 3, porque você não vai conseguir absorver nada com esse jogo. O Tier 1 vai amassar o Tier 3 e nada vai ser aprendido disso, nem os erros, nem acertos, porque tecnicamente há uma diferença muito gritante entre esses times. Então tem que ser times que estejam mais ou menos no mesmo nível. Então, por exemplo, times do CBLOL só vão fazer screen ou com times do CBLOL ou com alguma liga próxima aqui, que o ping vai dar uma aumentada, mas vai ficar mais ou menos possível de jogar, como o pessoal da Argentina, né, o pessoal do Paraguai. Então eles fazem screens com essa galera, tá? E uma regra que era mais por conta ética mesmo, o time da screen da semana nunca era o time que você ia enfrentar no final de semana, justamente para esconder um pouquinho a questão das estratégias, né, do que você estava pensando em utilizar aquela semana para enfrentar o seu adversário. E aí tinha esse bloco de screens que ia até 6h30 da noite. Entre um jogo e outro a gente fazia uma coisa chamada análise de VOD. Alguém já ouviu falar isso? Já, eles pegam algumas jogadas que não deram muito certo e analisam o que podia dar certo e o que podia dar errado. Perfeito. E até jogadas boas. Falar assim, faz um corte, né, do replay do jogo que eles acabaram de jogar e fala assim, essa jogada foi muito boa, eu quero que vocês façam mais vezes. Ou essa jogada foi muito ruim, você poderia ter feito diferente, flechado em algum tempo diferente, no caso do LoL, né? Flechado em tempo diferente, utilizado só antes, ter prestado atenção no mapa de uma forma diferente, né? Todas essas análises são feitas durante esse bloco de screen. Eu vejo mais isso no Coach Seal também. Ele fica muito analisando, já que ele é o head coach, ele fica muito analisando as jogadas de cada play que fez e fala. Já teve um vídeo, ele falou que assim, eu acho que era até com Dizames ou com. Esqueci um outro lá, velho. Mas olha, eu vou chutar o Dizames e o Leleco. Ele falou assim, de troca longa, ele falou troca longa ruim, troca curta boa. Assim, meu jeito. Assim ele acabou com a discussão lá e todo mundo achou tranquilo. É assim, o cara que tá lá como head coach, na maioria das vezes é o cara mais experiente. Lembrei Smile lá, cara. Smile. Ele é o melhor para falar o que você tá errando e o que você tá acertando. Às vezes, quando a gente tá em times de tier menor, a gente tem muito esse problema de ego do jogador de falar, não, eu não errei, né? Não, eu joguei da melhor forma. É o que mais causa treta. Geralmente é o que mais causa treta em times. Essa pessoa que tem um ego muito inflado e não consegue, né, entender que ele de fato errou para tentar melhorar. Então tinha esse bloco de screens, chegava à noite. Você acha que esse cara ia descansar de jogo, gente? Não. Quem gosta de jogar até no período de descanso. Os caras geralmente iam fazer live. Depois Ia fazer live na Twitch, ia construir um conteúdozinho lá pro YouTube dele, né? Ou ia fazer alguma ativação de marca, às vezes ele ia gravar uma coisa, né, que a marca já está pedindo aqui para ele fazer e tudo mais. Obrigado. E isso se estendia até umas 11 da noite, quando de fato eram todos obrigados a parar de mexer em computador. Aí 11 horas cortava os computadores em geral, quem estava fazendo live, terminava a live mais ou menos nessa hora, fazia as lives que precisava fazer, ia para a cama, né? A maioria conseguia dormir tranquilamente, né? Mas se tratando de game house, tem uns caras que roncam muito alto, né? Sempre tinha essas reclamações, uma horinha ali. Tal fulano tá roncando muito alto, ou tal não tá dormindo, fica mexendo no celular, não sei o que. Tinha essas tretinhas aí, mas enfim. A rotina, você vê que eles não param praticamente, tudo tem um horário super regrado e eles têm que seguir isso à risca. Eles abrem mão de muitas coisas por conta disso, abrem mão de muitas coisas, né? Um convívio com a família, um final de semana num passeio que ele poderia fazer com a família, ou, né, com a namorada, com a esposa, enfim, né? Ele vai ter que abrir mão disso, porque no momento das competições, o foco dele, a vida dele, tudo é competição, né? Claro que ele não fica isso o ano inteiro, né, gente? Por quê? O período pós-competição geralmente tem uma janela, um gap aí bem grande, né? Que é o período de férias dele, vamos dizer assim, que acontece umas 2 vezes por ano, tá? Então, eles têm uns períodos de Quer dizer, ano que vem 3 vezes, né? Hã? Ano que vem 3 vezes, né?
Tem times que entram de férias antes, os que são eliminados antes do chaveamento, né? Tem horários rígidos de treino, screens, treinamento tático, técnico, VOD ou POV review. Porque POV review, alguém sabe o que é o POV, diferente do VOD? Isso aí. Cadê mesmo? O POV é um pouquinho diferente, ele é o Point of View. Tá? O Point of View é a vista de um jogador só. Geralmente no Valorant a gente vê mais isso, né? Então você vai analisar como é que é a movimentação de um jogador só, ao invés de olhar por cima assim e ver todos jogando ao mesmo tempo, você foca num jogador só. Você vai ver movimentação, mira, posicionamento de mira, enfim, né? Isso é mais pro POV Review. Então é uma coisa mais individual, enquanto o VOD Review é uma coisa mais tática com o time, com o grupo, tá? Treinamento mental, treinamento de físico-educadores, treinamento de alongamento e aquecimento, alimentação e higiene do sono. Os treinamentos de alongamento e aquecimento eram obrigatórios e diários também, porque quando a gente trata de jogadores profissionais dentro da área dos esportes eletrônicos, a gente tem muito problema com jogadores na área dos pulsos, dos ombros, da coluna, tá? Por que isso? Porque eles ficam sentados na cadeira por longas horas, né? Então, de tempos em tempos, todos eles são obrigados a levantar, fazer exercícios de alongamento, tá? Inclusive, se vocês quiserem se levantar e derem uma alongada, não tem problema, eu deixo vocês fazerem isso, até porque é super recomendado. Não é recomendado, por exemplo, você passar mais de 2 horas sentado no seguinte, tá? Então, cada 2 horas a gente fazer sessões de alongamento, aquecimento e tudo mais, justamente para manter, né, a qualidade de ossos e músculos o melhor possível para que eles entreguem o melhor desempenho possível, né? Quais são as maiores doenças possíveis dentro do mundo dos esportes eletrônicos? É um LER, né, um movimento de repetitivo, uma tendinite, né, ou alguma dor na coluna, na lombar, que é fortalecido por meio da musculação da fisioterapia. Ou até problema de vista mesmo, por causa do... Problema de vista por causa da luz, né? Então, tudo isso são problemas que já são previstos e já são, como eles já são previstos, eles são evitados com esse grupo de pessoas, né? Então, tem que ir no oftalmologista a cada 6 meses, tem oftalmologista a cada 6 meses para ver como é que está a sua situação, né? Muitos usam óculos 100 graus, mas com um filtro de luz azul, né? Não sei se vocês sabem, é um filtro de luz azul, ele ajuda contra os raios ultravioletos. Os raios ultravioletos são os raios que vem diretamente de uma televisão, uma tela, né, de forma geral, ele vai manter a saúde da sua vista por muito mais tempo. Se você passa longas horas, é muito recomendado que você use um óculos desse, por exemplo. Tá? Acho que eu falei tudo mais ou menos sobre como é que é a rotina de um pro player, mas vocês percebem que ela é bem pesada, né? Sim. Ela é bem pesada. Bom, gente. Conteúdo adicional, né? As DLCs eu vou deixar por conta de vocês. Quem tiver perguntas, dúvidas, sugestões, quiser me xingar, pode xingar agora. Quiser me elogiar, pode elogiar também. Eu vou aceitar. Tô brincando, gente, calma. Mas assim, perguntas, dúvidas, sugestões. Agora é a hora de eu poder passar para vocês. Alguém? Alguém? Que eu já perguntei, já questionei, né, já. A gente foi meio que conversando, né? Sim, sim. Fui sanando as dúvidas. Então é isso, pessoal. Agradeço muito, obrigado. E espero ter adicionado algo aí à vida de vocês, falando um pouquinho sobre esse mundo dos games, esportes e um pouquinho sobre a psicologia dos esportes também. É o Twitter. Ele ainda tem o Twitter lá. É o Twitter, né? Eu uso VPN. Não, eu tô brincando, calma. É 50 negros. Tô brincando. Tá. Mas aqui são os meus contatos, meu número de telefone WhatsApp, tá? Meu e-mail, Instagram, minha Twitch, LinkedIn, enfim. Ignora o Twitter aí, mas coloca o mesmo